bom dia a todos. Hoje, 17 de novembro do ano 2023, às 8h02, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal e questiono a Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovo, senhor presidente. Aprovada. Expediente algum? Não há, excelência. Comunicações, indicações e propostas. Eu dou aqui as boas-vindas ao doutor Eduardo Pinheiro. Seja bem-vindo, doutor Eduardo, que foi meu contemporâneo do Colégio Marista. E hoje tenho a felicidade de compartilhar aqui a bancada. Acredito que é a primeira vez na Câmara Criminal que já no pleno já estivemos. Eu passei também substituir o desembargador Saraiva. Em sessão, mas em sessão acho que é a primeira que nos encontramos aqui. Sim, aqui é. Então, de férias. Exatamente. Então, uma felicidade e seja bem-vindo, doutor Eduardo. Realmente. E também tenho aqui a oportunidade de registrar. Ontem foi o natalício aí da servidora Raíssa Eduarda. Então, desejar aqui saúde, felicidades. Ela que está sempre aqui conosco. Então, meus parabéns. Faço a proposição. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. E o Ministério Público se associa. Aprovada a unanimidade. E tenho aqui ainda uma proposição. Eu recebi em gabinete e tenho tido esse hábito de trazer para fazer o registro, compartilhar aqui uma moção de congratulações em face aqui do trabalho realizado pelo advogado, professor, Dr. André Lali, que coordenou aqui este trabalho, que tem o título Estudos de Direito Econômico Tributário, juntamente com Manuel Cipriano Bisneto. Então, parabéns para o Dr. André Lali e irei lê-lo. E feito o registro e a proposição formulada, todos de acordo? De acordo. Aprovado a unanimidade. E tenho aqui um voto de pesar em razão do falecimento de Shirley Revoredo, assessora jurídica do Estado do Rio Grande do Norte, e aqui fazer o registro, uma lembrança que foi feita pelo desembargador Saraiva Sobrinho, que mesmo estando de férias fez o registro, e eu faço aqui a proposição de um voto de pesar em razão do falecimento da assessora jurídica Shirley Revoredo. Todos de acordo? De acordo. Aprovada a unanimidade, o Ministério Público se associa também. Eu não tenho nenhuma outra proposição a fazer. Doutor Eduardo? Nenhuma. Doutor Ricardo? Vossa Excelência tem a palavra. Muito rapidamente, senhor presidente, também me congratular com o doutor Eduardo pela presença dele, desejando boas-vindas. É um colega de concurso, a semelhança da contemporaneidade com Vossa Excelência no ensino médio, comigo no período da faculdade e no ingresso na magistratura. Então é uma satisfação tê-lo conosco aqui. E no mais, como já me pronunciei, me associar às proposições de Vossa Excelência. Só para registrar os agradecimentos, doutor Ricardo. Perfeito. Então, esgotada essa etapa, doutor Zé Alves, quer fazer algum registro? Não, excelência. Não há? Só a satisfação de compartilhar também a presença. Obrigado. Turma recursal. Turma recursal. Então vamos à ordem jurisdicional, e o primeiro processo é o apelo criminal número 80-4863, dígito 53, o ano 2021. A origem é juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim, apelante Diogo Rodrigues da Silva, o advogado Dr. Flaviano Gama Fernandes, apelante Bruno Eduardo Rocha de Medeiros, advogado Dr. Bruno Pacheco Cavalcante, apelado do Ministério Público, relatoria própria, revisor Dr. Ricardo Tinoco.
processo em mesa. Doutor Flaviano, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Só anotando aqui, deixa-me ver que está como segredo de justiça. Vossa Excelência tem a palavra. Até 15 minutos, doutor. Obrigado. Sente o senhor desembargador presidente desta Câmara, desembargador Glauber Rego, juízes aqui convocados que compõem hoje esta Câmara, doutor Eduardo Pinheiro, doutor Ricardo Tinoco, assim também como eu saldo o excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Zé Alves, colegas advogados presentes, serventuários, muito bom dia a todos. A presente apelação, eu trago aqui de forma muito objetiva três destaques, eu posso dizer assim, que ensejaram a propositura da mesma, objetivando a reforma da condenação imposta ao apelante. O apelante fora condenado a uma pena de 1 ano e 6 meses por infração ao artigo 90 da Lei de Licitações, a qual diz respeito à frustração de caráter competitivo. O que a defesa encontra nos presentes autos que vem ensejar a absolvição do apelante. Primeiramente, é bom que se registre que o apelante, a prova que existe nos autos seria uma conversa telefônica, salvo engano não, foi uma conversa pelo aplicativo do WhatsApp entre os apelantes, os quais, em setembro de 2017, conjecturam a participação de uma eventual licitação, aonde teriam que ser colhidos 3 propostas para uma pesquisa mercadológica. 3 propostas, isso em setembro de 2017. E essas propostas são enviadas de um para o outro. E o que é que tem nessas propostas? Em setembro de 2017. Tem uma proposta lá, com determinado objetivo, com caráter de 12 meses, um orçamento com 12 meses de prestação de serviço. A licitação é aberta só em 2018. Só em 2018. Com o objetivo completamente, não vou dizer completamente, mas 90% do objetivo do edital é diferente dessas 3 propostas que foi colhida em setembro de 2017. O edital, ele traz propostas, busca os serviços, na verdade, num período de 36 meses, aquelas propostas eram de 12 meses. O objetivo de gerir o sistema de saúde pública da Central de Regulamentação de Parnamirim durante 36 meses, com relação traz ainda a necessidade de adquirir tokens, sistemas de informática, licença de softwares, etc, etc, etc. O leque imenso, muito mais abrangente. A licitação abriu para isso. As 3 propostas colhidas em setembro eram totalmente diferentes, inclusive ineficazes, desembargador Glauber. Ineficazes para com essa licitação. E mais, essas 3 propostas colhidas no WhatsApp, no bate-papo entre um e outro, destaca-se, desembargador Ricardo, sequer foram apresentadas nesse processo licitatório. Seja na fase embrionária dele, seja na fase onde ele está sendo gerado, onde a pesquisa mercadológica está sendo feita, seja mesmo após a publicação do seu edital. Em nenhum momento essas 3 propostas foram utilizadas dentro desse procedimento. Como é que eu posso condenar uma pessoa que estava conjecturando uma combinação numa licitação, onde as 3 propostas que eles estão conjecturando sequer são usadas no procedimento? Seja antes da abertura do inquérito, ou do procedimento licitatório, repito, seja até na fase de sua formalização inicial, com a colheita de propostas, não foram usadas. O seu objetivo é completamente diferente do realmente buscado no inquérito. O Ministério Público, até no parecer de 2º grau, fala o seguinte: realmente são objetivos distintos, mas possuem grande similitude. Tem que possuir similitude para condenar, mas não são os mesmos. Não foram utilizados nesse procedimento. Excelência, e mais. O tipo penal, eles foram condenados na tentativa de fraude. Aí eu pergunto, qual foi o núcleo do artigo 90
que teria se dado início à execução desse crime. Traz o artigo 90, abre aspas, permita-me, eu sei que Vossa Excelência já conhece, mas eu tenho que trazer à tona novamente. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto licitado. O que tem no centro aí? O caráter competitivo do procedimento licitatório. Aonde foi que os acusados frustraram o caráter competitivo do procedimento licitatório? Repito, se as 3 propostas encontradas com os mesmos sequer foram utilizadas em tal procedimento. Ah, não foi utilizada porque o procedimento ele foi cancelado. Foi cancelado por motivos técnicos. Ah, por isso que esse cancelamento é exatamente não consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados. Verdade. Foi um procedimento técnico. Mas antes disso, essas propostas não foram utilizadas. Atos preparatórios, cogitações, ilações não são puníveis por nosso ordenamento jurídico. Nós sabemos disso. Eu trago, repito, a destaque, Vossa Excelência, trago a nova reflexão com esses apontamentos aqui traçados, pela impossibilidade da existência de crime no presente caso. E para finalizar, ainda em sede de dosimetria, já pelo princípio da alternatividade, até porque é o famoso fale agora o caso para sempre, né? Tem que falar tudo que é possível dentro de um direito que nós estamos trabalhando. A tentativa foi aplicada no percentual mínimo de 1/3, sobre o argumento de que grande parte do intercrimes teria sido alcançado. Como já narrei aqui, Excelências, as 3 propostas encontradas no bate-papo de WhatsApp em setembro de 2017, meses antes da publicação de tal edital, sequer foram utilizadas, nem no edital, após a publicação do edital, nem na fase de pesquisa mercadológica, na fase que o edital está sendo gerido. Ou seja, essas 3 propostas são absolutamente ineficazes, são estranhas, são estéreis ao processo licitatório objeto da ação penal. Nestes termos, Excelência, a presente defesa pede a reforma da sentença para ser reconhecida a absolvição do apelante, face o mesmo não praticou qualquer meio eficaz que pudesse atentar contra a legitimidade do procedimento licitatório em questão. Muito obrigado. Eu vou tentar resumir aqui o meu voto. E, no primeiro momento, esclarecer que o artigo 90, o crime previsto no artigo 90, é formal e prescinde, né, do prejuízo para a sua caracterização. E, no caso concreto, com relação e nesse sentido, tem inclusive já súmula a 645 do STJ, que eu peço permissão para não lê-la. Com relação à materialidade, eu digo o seguinte. Peço desculpas. Tem uma preliminar aqui que é suscitada pelo Ministério Público com relação ao não conhecimento do recurso de Bruno Eduardo Rocha de Medeiros, que eu estou acolhendo, que é a questão da justiça gratuita. Então, neste aspecto, eu não conheço do apelo de Bruno Eduardo. No mais, a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo edital do processo número 39.3169 do ano 2017, pregão 0618, o relatório técnico de pesquisa 55/2020 do GAECO, Ministério Público RN, e de 18.32.23.41 e demais provas que eu faço aí referência em meu voto.
eu faço aqui a transcrição de um trecho da sentença que bem aponta estes itens e detalha com maior precisão, e vai ficar disponível tanto para a defesa como já está aí para os demais julgadores. É muito extenso, eu não vou ler. E digo o seguinte, com relação à autoria. Os depoimentos colhidos, sobretudo do réu Diogo Rodrigues, corroborado pelo relatório técnico de pesquisa 55/2020 e demais provas documentais, evidenciam o conluio com Bruno Eduardo para fraudar o caráter competitivo do processo licitatório, pois, conforme conversas colacionadas aos autos, os apelantes já mantinham contato desde o ano de 2017, tendo como objetivo final o direcionamento do procedimento administrativo licitatório para satisfação de seus interesses. 2. Foram enviados 3 orçamentos de 3 empresas vinculadas de forma direta ou indireta ao apelante Bruno Eduardo para que houvesse a manipulação das pesquisas de preço. 3. Houve a atuação direta de Diogo, que se dirigiu até a Comissão Permanente de Licitação, possivelmente para advogar em favor do Correio. E 4. Diogo avisou a Bruno que a licitação teria um critério que somente a empresa deste último possuía, de modo a evidenciar que o edital foi direcionado ao favorecimento da dita empresa. E aí eu faço aqui a transcrição de trecho do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que corrobora o que trago no meu voto, e peço permissão para também não ler. E digo que resta, assim, configurado a tentativa aí do crime previsto no artigo 90 da Lei 866/93. E aí já avanço na pretensão que é formulada no sentido de que seja aplicada a fração máxima referente à tentativa do referido crime. E eu estou justificando aí no meu voto a ratificação da fração mínima que foi aplicada pelo magistrado de origem, considerando a maior proximidade da consumação no caso concreto. Então, devendo-se aqui respeitar a discricionariedade que é própria do magistrado ao fixar a sanção penal. Então, por fim, em consonância com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça, não sei se foi o Dr. Zé Alves, doutora Daci Oliveira, eu conheço parcialmente o recurso do apelante Bruno Eduardo Rocha de Medeiros, nego provimento na parte conhecida, bem como conheço e nego provimento ao apelo de Diogo Rodrigues da Silva. É o meu voto. Revisor, como vota, doutor? Eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Doutor Eduardo Pinheiro. Acompanho. Então, posso ser julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Flaviano. Obrigado, Excelência. Bom dia a Na todos. próxima oportunidade. Vou pegar aqui sua câmera. Tá aqui já. Obrigado. O segundo tem um pedido de adiamento. E se estiverem de acordo, eu vou acolher. Me parece ser o segundo pedido formulado, né? Então, fica registrado o deferimento, mas que na próxima sessão, impreterivelmente, será julgado. Excelência, então eu acho mais prudente eu não registrar meu voto. Porque, Sim, com certeza. Porque Vossa Excelência é meu vogal último somente. dia, meu último dia é hoje na substituição. Perfeito. Certo? Então fica só registrado. Ficaria para o julgamento com a Saraiva. presença do desembargador Saraiva. Exatamente. É o segundo. Então, não adiado, né, a pedido aí do advogado, me parece. Qual foi o advogado? São vários os apelantes. A pedido aí do advogado Dr. Leopoldo Wagner.
O próximo com pedido de sustentação oral é o 11º aí na ordem cronológica, é o habeas corpus número 81.3821, dígito 06, ano 2023. Impetrante Joalisson Guedes Rezende, paciente João Paulo Silvestre Ferreira, autoridade coatora, juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Goianinha. Relatoria própria, processo em mesa. O advogado está na sala? Está remotamente. Então, doutor Joalisson, está nos ouvindo? Sim, excelência. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Eminente desembargador presidente, demais desembargadores dessa colônia da Câmara Criminal, douta Procuradoria de Justiça, a defesa se insurge contra decreto de prisão preventiva requerido pela autoridade policial e deferido pelo juiz da comarca de Goianinha, neste estado, e fundamenta o pedido em razão do decreto preventivo fazer o salto direto para prisão preventiva, não analisar a possibilidade de aplicação das cautelares diversas previstas no artigo 319. Notadamente pelo fato do paciente ser primário, ostentar bons antecedentes, ser disso que isso não é garantidor uma liberdade provisória ou salvo-conduto para que venha se cometer delitos. Mas, com a reforma processual penal, se estabeleceu que, primeiramente, se deve, salvo melhor juízo, verificar a possibilidade ou não de, no caso concreto, se aplicar as medidas cautelares diversas, né? Menciona-se no decreto e também no parecer da outra Procuradoria de Justiça a existência de processos abertos em desfavor do paciente, e a defesa esclarece que trata-se de um TCO, né, por uso de entorpecente, artigo 28, que não pode nem ser utilizado pela jurisprudência do STJ como maus antecedentes. Também um delito do artigo 163, que é dano. Então, não há no histórico dos antecedentes do paciente nenhum delito de violência ou grave ameaça à pessoa. E tampouco nenhuma condenação em desfavor, transitado julgado em desfavor do paciente. Então, é tecnicamente primário e também ostenta bons antecedentes, que nada pode ser utilizado e valorado como maus antecedentes. Além disso, possui curso superior completo, endereço certo. Então, todos os requisitos necessários para que se possa fiscalizar o cumprimento de uma cautelar mais gravosa diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja o monitoramento eletrônico, né, o recolhimento domiciliar noturno, tudo isso previsto no artigo 319. Então, excelência, sem mais delongas, objetivamente, a defesa entende que o decreto de prisão merece reforma com a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou sem medida de justiça. É o que se requer e agradeço a atenção de vossas excelências. Perfeito. Eu vou fazer a leitura da ementa aqui. O processo tramita em segredo de justiça, então imagine ser suficiente. Constitucional e processual penal, habeas corpus com liminar, paciente acusado da prática dos crimes de lesão corporal e tentativa de estupro, pretensão de revogação da prisão preventiva, decisão adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, presença dos requisitos autorizadores, periculosidade concreta demonstrada, condições pessoais que não obstam a medida extrema, precedentes do STJ, constrangimento ilegal não evidenciado, conhecimento e denegação da ordem. É o meu voto, doutor Eduardo. Doutor Ricardo. Também, senhor presidente. Acompanho. Doutor Eduardo, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, é o número 24. É o habeas corpus 807806, dígito 89, o ano 2021. Impetrantes, Dr. Fábio Berkman Veras Dantas e Dr. Luiz Gonzaga Meira Bezerra Neto. Paciente,
Eduardo Cinedino de Oliveira, autoridade coatora, juiz de direito da comarca de São José do Mipibu. O relator, doutor Ricardo Tinoco. Processo em mesa, doutor Ricardo? Senhor presidente, é mais um caso daqueles em que o PJE não está disponibilizando o voto no painel. E nós tivemos a cautela de fazer a abertura da chamada. Eu tenho até aqui o registro da chamada para consignar aí na ata da sessão. Foi o número 419125, mas o problema não foi sanado. Então, bem sendo assim, creio ser mais adequado tirar de mesa. Perfeito. Né, para a próxima sessão. Então, não mesa. E, doutor Luiz, o processo, em razão de uma inconsistência aí no PJE, fica para ser apreciado na sessão seguinte. Tranquilo? Concordo, senhor. Não mesa 24. Algum outro com sustentação oral? Nenhum outro processo com sustentação oral. Fazer aqui o julgamento em bloco. Tem o número 3, o 5 e o 9 com destaque aqui para parecer oral, que imagino já terem sido encaminhados a Dr. José Alves. O 3 é o apelo criminal número 11.6459, dígito 26, ano 2018. É aquele da questão da dialeticidade. O 3 é prestação? Não, dialeticidade está anotado aqui, deixa eu ver. O 3. É. Sim. É o 4 ou é o 5? 3, 4 e 5. Então, corrigir. Tá. 3, 5 e 9. O 4 e 111. Então, 3, o 4 e o 5, doutor Zé Alves. É isso mesmo? O 3, Vossa Excelência tem razão. O 3 é questão da dialeticidade, né? Isso. Posso? Posso Em abrir a relação ao palavra? 3, Excelência, a Defensoria Pública que faz a defesa menciona o direito ao duplo arguição, o efeito devolutivo do recurso, e ao final faz referência a reiterando em sua totalidade os argumentos, fatos jurídicos apresentados nas alegações finais antes da sentença, inclusive. Então, eu concordo com a preliminar que Vossa Excelência suscita, tendo em vista que, de fato, a necessidade de exposição da argumentação, até mesmo para poder haver o exercício do contraditório e a manifestação do próprio Ministério Público, analisar a argumentação para ver se concorda ou não. Então, eu concordo com a preliminar Vossa Excelência pelo acatamento, Excelência preliminar. Perfeito. Revisor, doutor Ricardo Tinoco. Eu não divido, senhor. Doutor Eduardo. Acompanho. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Se for o número 3, o número... Peraí, o número 4, é isso? 4 e 111 são meus, senhor presidente. O 4, doutor Ricardo. Já está disponibilizado ao Ministério Público para opinamento, e o 111 também. E esse sim é a extinção da... O 4 de respeito à prescrição da pretensão punitiva na modalidade de retroativa. Prescrição retroativa é o número 4. E o 111 é uma preliminar que eu suscito, considerando a ausência de competência dessa corte, porquanto o excesso de prazo para julgamento do apelo deve ser conhecido e decidido pelo STJ. Esse é o 111. Excelência, em relação ao 4, pela ação criminal, já tive a oportunidade de analisar, agradeço ao Dr. Ricardo ter disponibilizado o voto, e a preliminar suscitada é com relação ao artigo 319-A do Código Penal. E, de fato, ao analisar os marcos prescricionais, o recebimento da denúncia, a prolação da sentença, de fato, encontra-se prescrito, tendo em vista que a pena aplicada, a prescrição se dá, no máximo, em relação
ao dispositivo, esse 319A, em 3 anos. Então, concordo com a preliminar, pelo acatamento, Excelência. Doutor Ricardo, ratifica o voto. Ratifico o voto na forma como foi prolatado. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Eduardo também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O número 5, doutor Alves, tem também uma preliminar, não conhecimento, em razão da ausência de sucumbência, ausência de interesse recursal aí. Não, o 5 é exatamente a ausência de sucumbência. É o apelo criminal número 80, 1150, dígito 63. Tem uma suscitada pela Procuradoria. Isso. Vossa Excelência solicitando de ofício acolhimento de aplicação da atenuante da confissão E na menoridade. ausência suposta. Porque já foram aplicadas. Excelência, então, analisando esse preliminar de Vossa Excelência, eu opino pelo acatamento, Excelência. Eu ratifico o voto registrado no sistema. Doutor Ricardo Tinoco. Acompanho também. Doutor Eduardo. Também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Número 9. O número 9, deixa eu pegar aqui para. É um HC e. É o HC 81 3678, dígito 17. E tem uma preliminar que é de não conhecimento parcial do URIT com relação à tese de negativa de autoria. Sim, Eu não Excelência, eu estou concordo, tendo em vista que a matéria envolve análise de provas e concordo com a preliminar de Vossa Excelência, pelo acatamento. Perfeito. Imprópria para ser debatida no HC. Doutor Ricardo. Acompanho Vossa Excelência. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Por fim, somente o 111, não é isso, doutor Ricardo? Isso. Vamos Já foi nele aqui. disponibilizado também. Vamos lá no 111, doutor Ricardo. O 111, como já dito, ele de respeito ao entendimento de que a matéria deve ser posta ao exame e julgamento do STJ, uma vez que discute eventual ocorrência de excesso de prazo ao julgamento do apelo. Então, o que se está a discutir é o exercício da competência dessa Câmara. Nesse sentido, penso que nós não somos competentes para o exame e o julgamento da referida matéria. Sim, o voto aqui pode ser Perfeito. analisado como é vagar. Estou anotando aqui. Excelência, estou entendendo aqui. Então, a arguição é com relação a um ato da Câmara Criminal. Aí não cabe a ser apreciado pela própria Câmara. Concordo com Vossa Excelência. Pois não. Pelo acatamento. Eu ratifico o voto. E eu acompanho Vossa Excelência. Também. Vamos ver aqui, doutor Ricardo, doutor Eduardo, porque tem na pauta são 112 processos e tem 70 que vem da pauta virtual, que aí a orientação que eu passei aqui é para deixar para a sessão seguinte. Pronto. Perfeito. Até porque, vamos lá, então, fazendo um pente fino aqui, número 6. Faltando o meu voto, eu estou acompanhando aqui. Número 7. Tá faltando? Sei. Não sei aqui. Não. Verdade. Número 12. Acompanhando também. Enquanto eu vou vendo aqui, algum destaque, do Ricardo, na pauta aí, algum processo que tenha? Eu não lancei nenhum destaque, presidente. Apenas percebo que existe uma única divergência, mas que, de minha parte, as razões já foram lançadas por escrito. Vou chegar nele já. Mas sem qualquer... Já estão disponibilizadas as razões por escrito.
Vamos lá, cheguei aqui no 27. Matéria bem interessante, tá só rememorando aqui. Vamos lá, eu vou até para situar o doutor Eduardo ainda. O agravo em execução penal é o número 81.2971, diz 49. Eu digo no meu voto que sobre a progressão de regime e o pagamento da pena de multa, entendem o STF e o STJ que, e aí eu peço permissão para não ler na totalidade, somente naquilo que interessa, que resumidamente dizem, abro aspas, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão do regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. Isso aqui, no voto do ministro Ribeiro Dantas, que faz referência a um outro do ministro Barroso, no Supremo, e julgado em 2 de fevereiro do ano 2021. Agravo regimental no HC 603.074, origem São Paulo, relator o ministro Ribeiro Dantas, na 5ª turma. Aí eu digo, resta aqui tá lendo que os tribunais superiores vêm decidindo reiteradamente que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, com exceção das situações em que se comprove a absoluta hipossuficiência do apenado, de modo a não ser colocada uma barreira intransponível para a referida progressão sob pena de violação do princípio da ressocialização da pena. No caso concreto, constate que a defesa não demonstrou de forma inequívoca a ausência de condição financeira do reeducando para arcar com a referida penalidade, sendo-se disso que a hipossuficiência não pode ser presumida. O único documento trazido aos autos foi a declaração de hipossuficiência ID 2176-4153, não sendo este documento suficiente para comprovar a absoluta hipossuficiência do apenado. Em que pese as dificuldades relatadas pela defesa nas razões recursais quanto ao acesso a familiares e a dados pessoais do apenado, como CPF, é disso que é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença, também no ponto relacionado à multa. Isso deve ser feito, primeiramente, ao juiz da vara de execução penal, com oportunidade de oitiva do Ministério Público. Comprovar a impossibilidade de arcar com a pena de multa arbitrada em sentença condenatória transitada em julgado é de seu total interesse ver sua hipossuficiência comprovada para fim de progressão de regime, devendo fornecer documentos, indicar pessoas ou locais em que seja possível localizá-las, dentre outras formas de comprovar a ausência de condição financeira. Corroborando o explanado, expôs com maestria a Procuradoria de Justiça em seu parecer opinativo, abro aspas, sequer foram acostadas ao feito provas que evidenciassem minimamente a alegada situação de hipossuficiência financeira do apenado, a exemplo de certidões negativas relativas a bens e contas bancárias, extratos, cópia da CTPS, dentre outros. A mera alegação de que a causídica não possui meios de obtenção de registros cartorários, em virtude de desconhecer o CPF do apenado, não o exime de comprovar a absoluta impossibilidade econômica para pagamento da multa. Fecho aspas, e digo o seguinte. Agiu acertadamente o magistrado natural em deferir o pleito de progressão de regime, fundamentando que, abro aspas, o apenado deixou de adimplir a pena de multa sem comprovar a alegada insuficiência financeira ou requerer o parcelamento. Anoto por oportuno que o só fato de ter advogado constituído já leva à presunção de suficiência financeira.
face à falta de comprovação de pagamento da multa, seu parcelamento ou mesmo da comprovação da impossibilidade real de fazê-lo, indefira o pedido de progressão para o regime semiaberto. E aí eu faço aqui a referência à jurisprudência do STJ, peço permissão para não ler, e em harmonia com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, eu conheço e nego provimento ao agravo em execução penal. Doutor Ricardo. Pois é, senhor presidente, eu, consoante se encontra consignado nas razões do voto divergente, eu inicialmente gostaria de render homenagens ao bem lançado voto da lavra de Vossa Excelência, sempre perscrutando a boa jurisprudência, inclusive atualizada, oriunda dos tribunais superiores, mas o ponto que eu me valho para, com devido respeito, divergir, diz respeito exclusivamente ao fato de que, na minha interpretação, o entendimento consignado nos excertos, nos precedentes citados por Vossa Excelência, não tem o condão, por exemplo, de desnaturar o caráter probante da declaração de próprio punho, da declaração pessoal de hipossuficiência. Eu, particularmente, de fato uma percepção pessoal, que inclusive é adotada em outras searas de interpretação e julgamento pela jurisdição estatal, eu confiro a declaração pessoal de pobreza, de hipossuficiência, ou como se queira dizer, de vulnerabilidade econômica, caráter probante. E agrego a esse entendimento o fato de que nós também, em especial no presente momento histórico, não podemos deixar de compreender que o direito avançou para também acostar-se ao princípio da boa-fé objetiva. Isso tem ingressado em outros segmentos do direito positivo, né? E eu penso que é preciso dar crédito àquele que afirma objetivamente uma dada condição nos autos. É o que de fato ocorreu, como muito bem Vossa Excelência registrou. Isso está muito claro no voto, no bem lançado, reitero, o voto da lavra de Vossa Excelência. O agravante, ele acosta aos autos uma declaração de pobreza. E até que se prove o contrário, eu creio que nós não podemos reconhecer nessa declaração a prática da falsidade. De mais a mais, e só para adicionar um fundamento secundário que dá pouso a esse entendimento divergente, se porventura, no decorrer do procedimento, se reconhecer que ele faltou com a verdade, somente ele poderá sofrer as consequências de sua omissão ou da ausência de lealdade e boa-fé, sofrendo, inclusive, como consequência, a regressão de regime, podendo sofrer a regressão de regime. Portanto, eu entendo que, no presente momento, considerando como também muito bem salientado por Vossa Excelência, é preciso prestigiar o caráter ressocializador da pena, eu preferi me acostar a esse entendimento no sentido de conferir valor probante a essa declaração. Ainda em acréscimo, sem querer ser excessivo, eu também tenho, não só agora, mas ao longo do tempo, compreendido que há certas provas, em especial a prova do fato negativo, que são de difícil consecução prática, em especial quando se trata de alguém que está penado, que está encarcerado, que está cumprindo pena privativa de liberdade. É diferente, por exemplo, a prova do fato positivo, por exemplo, provar que tem trabalho, provar que tem ocupação, que recebe remuneração, não é tão difícil. Pode-se obter por declaração do empregador, como muito bem dito, pela cópia da CTPS, mas a prova da desocupação, quer dizer, a prova do fato negativo, essa nem sempre, nós não podemos perder de vista esse caráter realista da interpretação, ela nem sempre a meu ver, e com devido respeito, ela nem sempre é de fácil realizabilidade. Portanto,
apenas por esse aspecto, sem desconhecer o prestigioso e sempre bem fundamentado voto, que não é exceção de tantos outros lançados por Vossa Excelência, apenas em relação a esse ponto é que eu, com a máxima vênia, ouso divergir desse entendimento que conduz o voto de Vossa Relatoria. É apenas isso, senhor presidente. Perfeito, doutor Ricardo. Antes de passar a palavra ao doutor Eduardo, eu só fiz o destaque para que a gente pudesse ir provocando o debate, que é uma matéria que não é tão comum aqui na Câmara Criminal e que até mesmo nos processos cíveis, essa questão da hipoficiência não tem se mitigado essa declaração. A gente tem exigido mais. E na seara penal me preocupa, respeitando o voto bem lançado de Vossa Excelência, se satisfazer com somente a declaração. Até porque na execução penal o volume de processo ele é muito acentuado e tende a ter uma análise muito objetiva nesse aspecto. Então, se a Câmara Criminal decide que para a progressão, não tendo o pagamento da multa, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente, aquilo ali vira uma rotina e nesse aspecto me preocupa. No mais, eu concordo com Vossa Excelência, mas eu, pedindo vênia, eu vou ratificar o meu voto e passo a palavra aí para colher o voto aí do doutor Eduardo Pinheiro. Não obstante, né, as colocações do doutor Ricardo Tinoco, da divergência, a respeito da boa-fé objetiva e a impossibilidade ou dificuldade, que realmente é verdadeira, a respeito da provar um fato negativo, eu acredito que, como Vossa Excelência, faltou algo a mais. Ficou assim, ou somente a gente aceita a declaração de hipossuficiência, ou não, a gente não tem, a parte não apresentou um outro meio de prova que a gente pudesse analisar juntamente com a hipossuficiência. Não seria necessário ir a tanto de exigir certidão imobiliária, até porque a gente sabe que é impossível e o próprio apenado nessas condições talvez não tivesse. Mas eu acho que faltou um certo mais cuidado de produzir, questão de fazer uma produção de documentos, de provas que pudesse mais alicerçar o próprio pedido. Então, nessa toada, se a gente apenas se basear nessa declaração, vai tirar a questão de uma obrigação que faz parte da própria pena, né? A própria sentença, essa obrigação de pagar, né? Então, eu acredito que para esse caso, neste momento, é mais conveniente que a gente seja pelo indeferimento da progressão. Doutor Eduardo? Não obstante, nos futuros casos, né, eventualmente... Só um detalhe rápido aqui com a autorização da presidência. Vossa Excelência precisa retificar o voto, porque me parece que Vossa Excelência está me acompanhando aqui, está acompanhando a divergência. Não, é o 27? É o 27? Não, está acompanhando o relator. Acompanha o relator. Está acompanhando o relator, né? Eu tive. Perfeito, a divergência é só minha aqui, tá certo. Só Okay. sua. Perfeito. Então, de regime. Perfeito. Então, proclamo o resultado. Recurso conhecido e negado. Provimento por maioria. Vencido o doutor Ricardo Tinoco. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado ou que mereça algum destaque? O Ministério Público, alguma observação a fazer nos demais que foram julgados em bloco? Doutor Ricardo? Não há. Presidente. Doutor Eduardo? Nenhum. Então, antes de encerrar, retomo a ordem administrativa e agradeço aqui a presença do doutor Eduardo Pinheiro, aqui compondo o quórum numa sexta-feira, e que
Muito honrado. Atenciosamente, de imediato, uma ligação que fiz, já se colocou à disposição para participar. Da mesmo modo, o doutor Ricardo também, que compreendeu aí a necessidade de realizarmos essa sessão no dia de hoje. E também o Ministério Público, né, aqui presente. Então, a nossa próxima sessão, dia 23, e aí já com a presença do nosso presidente, desembargador Saraiva Sobrinho. Então, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todos, e declaro encerrada a presente sessão.